completando 35 anos de carreira. Eu queria comemorar 35 anos de carreira de uma forma especial. Eu queria comemorar com uma viagem. Eu queria comemorar 35 anos de carreira na Itália, que eu queria assistir alguns espetáculos, algumas comédias, e eu queria também visitar Assis, que é a cidade de São Francisco. E assim eu o fiz. E na hora de entrar na igreja de São Francisco, lá em Assis, aí cada um começou a contar uma história sobre São Francisco de Assis. Ah, ele isso, ele aquilo, ele vai dizer aquilo, e um dos amigos contou uma história que eu achei muito linda, que ele falava assim: Leão, um grande amigo e seguidor de São Francisco, era doido para pregar com ele. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram o dia inteiro pela vila. De tardinha, quando já estava escurecendo, aí o Leão falou: Pai Francisco, mas a gente não ia pregar. Mas nós já pregamos, respondeu Francisco. Não, nós não pregamos. Eu estudei do Gênesis ao Apocalipse, eu decorei as leituras dos Salmos, os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Até um mapa das 12 tribos eu decorei. E nós não pregamos. Como não? Se nós abraçados, em paz com a gente e com o mundo, andamos um dia inteiro feito irmãos, dando exemplo de amor, união, respeito e fraternidade. Desculpa, Pai Francisco, mas é que a gente não falou nada. Se for preciso, irmão, fale, mas só se for preciso. O que Francisco estava dizendo com isso é que o exemplo é mais importante do que as palavras. E aí a gente entrou para a igreja, e a parte de cima da igreja, e embaixo tem o lugar onde fica lá exposto o caixão, onde tem os restos mortais de São Francisco. E é um lugar muito místico, muito santo, e as pessoas não conversam entre si, lá embaixo. Todo mundo fica rezando, fica alguns padres franciscanos tomando conta do local, e estávamos lá rezando, algumas pessoas chorando, e eu comecei a escutar: fale, 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 fale. E aí eu saí de dentro da igreja já com a ideia de fazer um espetáculo sobre a vida de São Francisco, falando sobre isso, sobre essa beleza, essa riqueza que foi a vida deste homem, que viveu há 800 anos e que é extremamente moderno, como é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu, quando cheguei da Itália, liguei para um amigo que é poeta, escritor, filósofo, é um homem genial. Eu liguei para ele, ele se chama Márcio Ares, ele é tenente-coronel da Polícia Militar. E aí eu liguei para ele e falei assim: olha, eu estou com a ideia de fazer um espetáculo sobre a vida de São Francisco. Aí ele falou assim: escreve, acho legal você fazer. E eu falei assim: não, eu não tenho poesia para falar de Francisco, o meu humor é um pouco escrachado para falar de Francisco, eu acho que você vai escrever esse espetáculo para mim. Isso foi pelo telefone. Ele falou assim: uai, eu posso tentar escrever. Quando Carlos Nunes voltou da Itália e me ligou, querendo falar de Francisco, ele tinha perdido a mãe recentemente, eu até pensei que fosse essa alma dele de interior, né, do cerro, família religiosa, a perda da mãe. Mas não, ele queria mesmo falar sobre Francisco. E não é à toa que ele tem lá tantas memórias de Francisco espalhadas pela casa dele. Mas depois tive que ler bastante, ler muito, inclusive a versão espírita, né, de Francisco, para quem, nessa versão, ele seria a reencarnação de João Evangelista, né, de São João. E depois, sim, tivemos que sofrer a dor de cortar. Mas já dizia Carlos Drummond, né, escrever é cortar. Então esse processo dói mesmo, mas foi interessante que a gente chegou a 28 páginas de espetáculo,
tivemos que reduzir isso para uma média de 15, 18 páginas, mas fazia parte do processo. Francisco era chegado e ficar pelado. Ele ficou pelado quando ele brigou com o pai e foi embora de casa. Ele ficou pelado quando ele visitou o túmulo de São Pedro, revoltado com a miséria das esmolas. Ele ficou pelado na neve para mortificar os desejos da carne. Em porciúncula, até em cima de espinhos, Francisco se deitou, pelado, para se livrar da tentação carnal. E pouco antes de morrer, o que ele pediu? Para ficar pelado. Começamos os ensaios e marcamos a estreia para setembro, em 2015, setembro. E aí foi um processo muito acelerado, porque quando a gente marcou a estreia, a gente não tinha ainda fechado todo o processo criativo do que a gente queria fazer com aquele texto. E foi ensaiando, a gente teve uma assistência de direção da Emília Marcílio, que é uma grande atriz, uma grande amiga, e nesse processo a gente foi descobrindo as coisas de Francisco. A luz ficou a cargo do Ronaldo, que já tinha feito a luz do Como Sobreviver em Festas e Recepções, como ele fez Caso, já tinha feito a luz de Comeu a Galinha, Tô Pagando o Pato, de Pérolas do Tejo. Então o Ronaldo já me conhecia e a pesquisa dele foi em cima de como iluminar um santo que nem era tão santo assim, né? Como diz o Papa Francisco, para você ser santo, primeiro você precisa ser humano. Quando o Carlos Nunes me convidou para criar a luz de Francisco, comecei a pesquisar, né? O Francisco é um santo, né? Aí eu pesquisei cores da santidade, da divindade. Esse espetáculo eu não botei assim, né? Não tem muita mudança de luz, né? Eu priorizei algumas cores como o verde da grama, né? O azul, né? O espetáculo também nós temos umas pernas, eu dei ideia para o Carlos Nunes, né? Colocar as pernas marrons, né? Com as cordinhas de São Francisco, para remeter Francisco de Assis, né? Para simbolizar o santo, né? O santo chamado Francisco, né? E é uma peça onde a gente homenageia as mulheres. Você deve estar achando que você é a mãe de Francisco chamando ele, né? Não é não? É a empregada. A mãe era francesa, de fino trato. Se ela fosse chamar Francisco, seria assim: François! François! Où est-il? Viens ici, urgent! Votre mère vous appelle! As mulheres estão sim presentes no texto, não só as ribeirinhas, as lavadeiras, como a empregada, como a mãe, né? Mas Clara está o tempo todo presente, está na cena final, que é a luz do Ronaldo, que é muito legal, aquela lua bonita. Esse morreu rezando. E aí veio o Dilson Myron fazer o figurino, que a gente queria um figurino que remetesse à Itália, embora a peça se passe às margens do Rio São Francisco também. A peça se passe no Brasil. Francisco vem ao Brasil para conhecer um pouco da nossa realidade. No espetáculo a gente tem a presença do André Maurício, que faz comigo Comeu a Galinha, Tô Pagando o Pato, que é um ator primoroso, e eu fiz questão que ele continuasse com a gente no espetáculo depois do processo do Comeu a Galinha, Tô Pagando o Pato. A mensagem de Francisco eu carrego desde adolescente, assim. Participar desse espetáculo foi mais do que um trabalho, uma missão como ser humano mesmo, e uma missão do meu trabalho de ator, do nosso trabalho de ator, de passar essa mensagem para outras pessoas, né? Eu faço alguns personagens na peça
Um deles é o pai de Francisco, que é um italiano, né? E foi um outro desafio para a minha vida profissional, que uma das minhas maiores dificuldades profissionais é fazer sotaque estrangeiro. E aí eu tive que fazer um italiano, e aí eu pesquisei filmes italianos, novelas, para trazer um pouco desse sotaque para o pai. Francesco! Francesco, tu sei già un ragazzo, non è mai un figlio piccolo. Presta attenzione no che ti dico. Soy tu padre. Va, Francesco, va, passa tua vida e tua fama en la guerra. Non hai importanza para donne, tu madre, no, non ci pressionare con pesante tus amici. Quando tornare della guerra, toma para te sposare una bella ragazza. Fai esta casa plena de bambinos, filho mio. E buscar esse peso do pai, né? Que era um pai que ao mesmo tempo ele ficou extremamente decepcionado com a escolha de Francisco de abandonar tudo, de largar tudo, tudo material, né? Em função do amor, da caridade. Ao mesmo tempo que eu tive que trazer esse peso do pai, trazer essa emoção dele estar perdendo o filho, né? Naquele momento, né? Numa das cenas. Aí foi um dos grandes desafios, né? Trazer essa carga toda desse personagem junto com o sotaque italiano, que a gente meio que faz um italiano aportuguesado, né? E um outro personagem que eu faço no espetáculo é um lobo. Um lobo mesmo. Um lobo personificado, vamos dizer assim. Que é um personagem que não tem fala, onde é narrado um trecho da história de Francisco, né? Que ele foi atrás de um lobo, que a cidade inteira estava querendo matar esse lobo. E o Francisco de Assis vai ao encontro desse lobo, né? Para salvá-lo. E aí esse lobo não tem fala, tem uma cena com o Carlinhos, ele não tem fala, só expressões, né, movimentação. E eu estou dizendo que ele não tem fala, mas que é um personagem muito marcante, aliás, um dos mais marcantes da peça. As pessoas vêm falar comigo, nossa, aquele lobo é bacana e tudo, e eu não falo uma palavra, né? Finalmente, Francisco encontrou o lobo. E o espetáculo, ele ultrapassa essa questão da religião, né? Não é um espetáculo católico, não é um espetáculo, o Carlinhos até comentou, é um espetáculo ecumênico, né? Atinge a todos. Muita gente, muitas outras religiões admiram o Francisco. E além da mensagem de amor, de paz, né? De humildade que o Francisco prega e o espetáculo faz isso, é um espetáculo de humor, né? Eu costumo dizer que é uma emocionante e bem-humorada homenagem a Francisco de Assis. E a escrita em si era a minha pergunta. Como fazer rir num espetáculo que fala de um santo, que para o católico Francisco é santo, sem ofender a aura de santo, sem ser um espetáculo religioso, e fazer rir,
dessa personagem sem ofender. E acho que esse é o grande desafio do texto. Fazer rir sem ofender e não desfazer da aura que Francisco tem, que é muito querido, não só pelos católicos, né? É uma figura muito querida. Ó Signore, fate-me un instrumento della tua pace. Dove odio, fa che io porto l'amore. Dove offensa, che io porto perdono. Dove discordia, io porto la unione. Dove dubbio, io porto la fede. Dove errori, io porto la verità. Dove disperazione, io porto la speranza. Dove tristezza, io porto la gioia. Oh Maestro, fa che io non serve tanto. Consolare è essere consolato. Compreso è essere comprendido. Amare è essere amato. Poiché sia dando che si recebe, perdonando che si è perdonati e morrendo che si resuscita alla vita eterna.